E aí, galerinha, estamos de volta. Bloco passado, finalizamos observando as medidas que são aplicadas aos pais, não é? E aos seus responsáveis. Nós vimos primeiro que o Estado determina medidas preventivas. Se os pais ou responsáveis não cumpri-las, aí ele aplica penalidades, tá certo? Bem, o que a gente vai fazer, vai trabalhar agora? A famosa apuração do ato infracional. Depois que a gente trabalhar essa apuração do ato infracional, aí nós vamos trabalhar os chamados crimes, tá? Então, a gente vai primeiro trabalhar, deixa eu pegar aqui meus lápis, não é? Que eu esqueci, tá? E depois que a gente trabalhar essa apuração do ato infracional atribuída ao adolescente, que aí depois a gente vai ver dos crimes, ou seja, os crimes praticados contra a criança e o adolescente e as infrações administrativas, tá certo? Então, vejam só que são pontos que não caem em concurso, não. Eles o quê? Despencam. São pontos que despencam em concurso público. Então, a gente tem que ter muito cuidado a partir de agora, tá? Prestar mais ainda atenção, porque a questão da tua prova pode estar aqui a partir de agora. Então, artigo 171, da apuração do ato infracional atribuído ao adolescente. Então, primeira coisa, só relembrando aquilo que eu já disse, ato infracional, ele pode ser aplicado, o ato infracional pode ser atribuído tanto ao adolescente como à criança. Já falei isso, não foi? Então, ato infracional, ele pode ser atribuído tanto à criança como ao adolescente. Qual é a diferença aqui? Que a criança recebe medida protetiva, né? Medidas preventivas. E o adolescente, ele tanto pode sofrer medidas preventivas ou protetivas, como ele pode sofrer medidas internativas, ou seja, ele pode sofrer uma internação. Tá certo? Tranquilo? Então vamos lá. Ou as chamadas, essas medidas de internação, também chamadas de medidas socioeducativas. Então, a criança não pode sofrer medidas socioeducativas. Só quem pode sofrer medidas socioeducativas, exemplo de internação, é o adolescente. Então, bora lá. Então, como é que deve ser apurado? Não é? Esse ato infracional atribuído ao adolescente. Bem, o adolescente apreendido por força de ordem judicial, lembrando, mais uma vez, adolescente não é preso, é apreendido. Por ordem judicial será, desde logo, encaminhado à autoridade judiciária. 172. O adolescente apreendido em flagrante, mais uma vez, que o adolescente não pode ser preso em flagrante, ele é apreendido em flagrante de ato infracional, será desde logo encaminhado à autoridade policial competente. Então temos aí dois tipos de apreensão. Aquela apreensão que pode ser por ordem judicial ou apreensão que pode ser em
flagrante. Flagrante de delito, não. Flagrante de ato infracional. Pessoal, isso aqui nós vimos também na Constituição. Você que está estudando a Constituição, artigo 5º, está lá. Artigo 5º, inciso 61. Não é? O indivíduo somente será preso por estar em flagrante delito ou por ordem judicial de autoridade competente. Então, se você sabe bem a Constituição, principalmente o artigo 5º, então, cara, você vai se dar muito bem. Porque, ó, observem, sempre eu estou me referindo à Constituição. Se você está estudando legal também, se é um cara que está estudando penal, processo penal, você vai ter conceitos de penal, processo penal aqui, que você vai sempre utilizar, tá? Então, por isso que, quando eu digo direito, não é uma disciplina isolada. Direito é uma disciplina multidisciplinar. Você não estuda penal, só vou estudar penal. Não, você estuda penal e outras coisas, né? Quando eu comecei a ensinar direito constitucional, isso há 15 anos atrás, sou professor de direito constitucional para cursinho há 15 anos, né? Professor, eu tenho 19 anos como professor, vou completar 20 anos agora no próximo ano, 20 anos de dedicação pedagógica. Então, vejam, presta bastante atenção. Aí, comecei a ensinar direito constitucional e disse, pô, bicho, eu ia lá na Constituição do homicídio, flagrante. Pô, bicho, eu tenho que saber o que é flagrante para ensinar para o meu aluno. Aí, mais na frente, aí aparecia a questão da penas privativas. Então, o que eu fiz? Eu tive que estudar paralelamente direito penal, processo penal, direito civil, direito administrativo. Então, para eu chegar aqui e dar aula, eu tive que estudar tudo isso para ter esses conceitos. Se você também dá uma estudadinha geral, você vai se dar bem em qualquer concurso. Mas vamos lá. Então, vamos voltar para cá. Parágrafo único. Havendo repartição policial especializada para atendimento de adolescente, em se tratando de ato infracional, praticado em coautoria com maior, prevalecerá a atribuição da repartição especializada, que após as providências necessárias e conforme o caso, encaminhará o adulto à repartição policial própria. Ó, preste atenção nisso aqui. O que é repartição policial especializada? É a delegacia especializada da criança e do adolescente. Então, se no local onde esse adolescente praticou um ato infracional, existir uma delegacia própria para o adolescente, que é uma delegacia especializada, então esse adolescente deverá ser encaminhado a essa delegacia. Se houve coautoria, ou seja, que é coautor, quando duas pessoas praticam a infração. Então, nesse caso de coautoria é diferente. Ele fala do adulto. Então, o adulto cometeu um crime e o adolescente cometeu um ato fracional. Os dois vão ser encaminhados a essa delegacia especializada. Depois de ser lavrado, não é, o ato de flagrante, aí a criança permanece nessa delegacia e o adulto será encaminhado para uma outra delegacia. Tá certo? Muito bem. Então, continuando aí. Artigo 173. Em caso de flagrante de ato infracional cometido, presta atenção, mediante violência ou grave ameaça, a pessoa, a autoridade policial, sem prejuízo
do disposto do artigo 106 e 107, deverá, presta atenção, a autoridade policial, quem é? Delegado de polícia, deverá lavrar auto de apreensão ouvido as testemunhas e o adolescente, apreender o produto e os instrumentos da infração, no caso aí, um exemplo, já falei aqui no bloco passado, de uma violência grave, não é? Ou uma grave ameaça, crime de roubo, tá? Então, apreender o produto e os instrumentos da infração, ou seja, o que foi subtraído, requisitar os exames ou perícias necessários à comprovação da materialidade do ato infracional e a autoria da infração. Então, tudo isso o delegado deverá ser feito. Parágrafo único. Nas demais hipóteses de flagrante, ou seja, que não seja mediante violência ou grave ameaça, a lavratura do auto poderá ser substituída por boletim de ocorrência circunstanciada. Ou seja, o que seria isso? Vamos imaginar o seguinte. Vamos fazer uma analogia. Ora, no direito, em processo penal, o que o processo penal diz? As infrações de maior potencial ofensivo, ao chegarem na delegacia, deve ser aberto o quê? Inquérito policial. As infrações de menor potencial ofensivo, deve ser feito o quê? TCO. Termo circunstancial. Ó, termo circunstancial de ocorrência. Então, a ideia é o seguinte, trazendo para o adolescente. Violência ou grave ameaça seria mais ou menos a equiparação ao inquérito policial. Por isso, não é? Boletim de ocorrência. Não sendo infração, essa infração não é violência, não houve uma grave ameaça. Então, esse boletim de ocorrência deve ser substituído, o inquérito policial ser aberto, deverá ser substituído pelo um boletim de ocorrência circunstanciado, que seria equiparado ao TCO. Então, sendo violência ou grave ameaça, então deve ser aberto, não é? Um inquérito para apurar a materialidade, não é? E a autoria da infração, não sendo crime de violência grave ou grave ameaça, o que vai fazer? Vai haver um boletim de ocorrência circunstanciada, tá certo? Que seria equiparado a um TCO. Tranquilo? Então vamos lá. Artigo 174. Comparecendo qualquer dos pais ou responsável, o adolescente será prontamente liberado pela autoridade policial, sob termo de compromisso e responsabilidade de sua apresentação ao representante do Ministério Público no mesmo dia, sendo impossível no primeiro dia útil imediato, exceto quando, pela gravidade do ato infracional e sua repercussão social, deva o adolescente permanecer sob internação para garantia de sua segurança pessoal ou manutenção da ordem pública. Estão lembrados que eu já falei mais ou menos sobre isso já. Eu até citei o exemplo daquele adolescente que pegou um casal, não é? E estuprou. Então, houve um clamor social. Então, aquele adolescente obrigatoriamente deverá ter ficado internado para garantia de sua segurança pessoal ou até mesmo para manutenção da ordem pública. 175. Em caso de não liberação, a autoridade policial encaminhará, desde logo, o adolescente
ao representante do Ministério Público, juntamente com cópia de auto de apreensão ou boletim de ocorrência. Ou boletim de ocorrência. É o que acontece, pessoal, também no processo penal quando o cara é preso. A cópia do auto de flagrante, não é, deve ser encaminhada ao Ministério Público. Mesma ideia. Parágrafo 1º. Não sendo impossível a apresentação imediata à autoridade policial, encaminhará o adolescente à entidade de atendimento que fará a apresentação ao representante do Ministério Público no prazo. Olha aí o prazo, grife esse prazo. Prazo de 24 horas. Então, esse adolescente deverá ser apresentado no prazo de 24 horas ao Ministério Público. Nas localidades onde não houver entidade de atendimento, a apresentação facial pela autoridade policial. A falta de repartição policial especializada, ou seja, a falta daquela delegacia da criança e do adolescente, o adolescente aguardará a apresentação em dependência separada da destinada dos maiores, não podendo em qualquer hipótese exceder o prazo no parágrafo anterior. Qual é o prazo? 24 horas. 176. Sendo o adolescente liberado, a autoridade policial encaminhará imediatamente ao representante do Ministério Público do auto de apreensão ou boletim de ocorrência. Pronto. Isso aí é o encaminhamento, é o procedimento, tá? É o procedimento nos casos dos atos infracionais praticados por quem? Por adolescentes, porque criança não pode o quê? Sofrer medidas socioeducativas, sofre medidas protetivas, preventivas, tá? Muito bem. Então agora chegou a hora da gente trabalhar os chamados crimes, as chamadas infrações administrativas. Então, como eu disse para vocês, isso não cai, isso despenca em concurso público. Então, vamos lá. Artigo 225, que começa aí, não é, as disposições sobre os crimes praticados contra a criança. Veja, o que a gente vai começar agora a estudar são crimes que podem ser praticados tanto contra a criança como contra o adolescente. Artigo 225. Este capítulo dispõe sobre crimes praticados contra a criança e o adolescente, por ação ou omissão, sem prejuízo do disposto na legislação penal. Eu vou ler o 225, o 226 e o 227 de cara e depois eu vou explicar cada ponto desse, tá? Não se preocupa não. Então, ó, 226. Aplica-se aos crimes definidos nesta lei as normas da parte geral do Código Penal e, quanto ao processo, as pertinentes ao Código de Processo Penal. E 227. Os crimes definidos nesta lei são de ação pública incondicionada. Muito bem. Então, posto, não é? Vamos para cá para a gente entender o que a lei está falando. Bem, meus amigos, é o seguinte. O que é ação ou omissão? Então, ele diz que esses crimes são praticados ou por ação ou por omissão. Ação é o ato de fazer. Ação é o ato de fazer. Então, ação é o ato de fazer. E a omissão, obviamente, é o inverso. É o ato de não fazer. Tá? Vamos lá. E ele diz que tudo que for aplicado aos crimes contra as crianças
e aos adolescentes, devem ser observadas as normas da parte geral do Código Penal. O que a gente trabalha na parte geral do Código Penal? Conceitos de dolo, conceitos de culpa, tentativa, excludentes de licitude, causas extintivas de punibilidade. A gente estuda espécies de regimes, então, regimes prisionais, não é? Questão de contar o tempo, não é? Como se conta o tempo para efeitos de prescrição. Então, tudo isso está na parte geral do Código Penal. Emanuel, e a parte especial? A parte especial do Código Penal são os crimes em espécies, né? Começando pelo homicídio, tá? Aí, e também ele fala, e pertinentes ao Código de Processo Penal. Então a gente vai ver, não é? O que determina os princípios processuais, entre eles princípios que devem ser aplicados esses crimes ao Código de Processo Penal, está lá no artigo 227, que fala, os crimes definidos nessa lei são de ação penal pública incondicionada. Então vejam, a ação penal, ela pode ser pública ou privada. Não vou tratar da privada, tá? Só vou tratar da pública aqui, que não nos interessa a privada. Então, a ação penal pública, ela pode ser condicionada ou ela pode ser incondicionada. O que é uma ação penal pública condicionada? Talvez só condicionado quer dizer condição. Então, a ação penal pública condicionada, o Ministério Público, por que o Ministério Público? Porque o Ministério Público, segundo o artigo 129 da Constituição Federal, ele é o titular privativo da ação penal pública. Então, o Ministério Público é o titular, não é? Exclusivo da ação penal pública. Então, o Ministério Público, para entrar com a ação penal pública condicionada, nos crimes em que a ação penal é pública condicionada, o Ministério Público só pode entrar com ela se houver uma representação da vítima ou uma requisição do ministro da Justiça nos crimes, não é, praticados contra o presidente da República. Na ação penal pública incondicionada, não. Ocorrendo um crime, o Ministério Público não precisa da representação da vítima ou da requisição do ministro da Justiça. Ocorrendo o crime, ele já pode entrar com ação penal pública incondicionada. Então, os crimes previstos no ECA são todos de ação penal pública incondicionada. Então, o Ministério Público, sabendo da ocorrência do crime, ele já pode entrar com ação penal. Beleza? Então, vamos lá, continuar. Então, primeiro crime, artigo 228, ele diz: deixar o encarregado de serviço ou dirigente de estabelecimento de atenção à saúde de gestante de manter registro das atividades desenvolvidas na forma e no prazo referido no artigo 10 desta lei, bem como de fornecer a parturiente, ou seja, né, aquela que vai dar à luz, ou ao seu responsável, por a ocasião da alta médica, declaração de nascimento, onde conste as intercorrências do parto e o desenvolvimento do neonato. Neonato é a criança que acaba de nascer, tá certo? É o neo, novo, né? Nova criança. Então, a pena... Aí esse cara aí é mais a questão administrativa. É crime, não é? É crime, mas não foi um crime praticado diretamente à criança ou do adolescente, né? É um crime por falta de comunicação, não é? É mais ou menos isso, não é? Então, a pena
é de 6 meses a 2 anos. A 2 anos. Agora, se o crime é culposo, opa, presta atenção. Então, no primeiro caso, a pena é de detenção de 6 meses a 2 anos, se houve dolo. O que é crime doloso? É quando o indivíduo tem a intenção. Quando ele tem a intenção de causar um resultado ou assume o risco de produzir esse resultado. Então, isso é crime doloso. O que é o crime culposo? Quando o indivíduo não tem a intenção de causar o resultado, mas esse resultado ocorreu por uma negligência, por uma imprudência ou por uma imperícia. Então, se ele foi culposo, se ele não teve a intenção, não é? Então, houve uma negligência dele, por exemplo, então a pena vai ser de detenção de 2 meses a 6 meses ou multa. Quando ele diz multa, ou seja, essa pena privativa deve ser substituída por multa. Outro ponto importante, detenção não é reclusão. Emanuel, qual é a diferença de detenção e reclusão? Detenção, o indivíduo inicia no regime semiaberto e vai para um regime aberto. Na reclusão, ele inicia no regime fechado, progride para o regime semiaberto e vai para o regime aberto. Então, tanto nesse caso, no crime doloso, como no crime culposo, a pena vai ser de detenção e não de reclusão. 229. Agora, em relação ao médico, ao enfermeiro ou ao dirigente. No anterior, era o encarregado ou o dirigente. Agora, aqui se aplica-se tanto ao médico como ao enfermeiro e também o dirigente. Então, veja só. Deixar o médico, enfermeiro ou dirigente de estabelecimento de atenção à saúde, de gestante, de identificar corretamente o neonato, olha aí, a criança que nasceu, a parturiente, aquela que deu à luz, por ocasião do parto, bem como deixar de proceder aos exames referidos no artigo 10. Então, ele não identificou. Por que esse artigo 229 fala isso? Obviamente, para impedir as famosas trocas de crianças, né? Então, por isso aí você tem esse crime. Então, a pena é detenção de 6 meses a 2 anos, se o crime é doloso, e se o crime é culposo, a pena é de detenção de 2 a 6 meses. Então, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma paradinha aqui e depois nós voltamos para a gente analisar e dar continuidade aos crimes contra a criança e o adolescente. Até mais.